Se você começa o desenvolvimento de um dashboard pelo gráfico direto na plataforma do Google Data Studio ou do Power BI, sem antes planejar e entender como você vai fazer essa construção, saiba que você está fazendo tudo errado. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. Você já começou a desenvolver um dashboard e depois de 2 ou 3 dias você se cansou daquilo, estava muito complexo? Ou você começou a desenvolver uma planilha e acabou que depois de 3, 4 dias você já não atualizou mais ela e acabou nem usando? Isso é muito normal, isso é mais comum do que deveria ser. E isso acontece porque muitas das vezes as pessoas estão sentindo a dor de ou não se organizar, ou de não estar trabalhando de forma muito eficiente, e acaba querendo organizar isso em um dashboard ou organizar isso em uma planilha. Mas as pessoas estão apenas tentando mapear os sentimentos, elas não estão realmente entendendo a causa. E é mais ou menos essa ideia que você precisa ter quando você está construindo um dashboard. Um dashboard ele vai muito além de você simplesmente organizar vários indicadores e vários gráficos e métricas a fim de você olhar tudo. Porque se você está olhando tudo, na verdade você não está focando em nada. E se você não foca, você não vai conseguir fazer com que aquele processo, que seja o primordial, que seja a referência, né, o carro-chefe da sua empresa, por exemplo, aconteça. Então, antes de você começar a produzir o seu dashboard loucamente, você precisa ter um passo lógico aonde você vai pensar no que você está construindo. Eu trouxe aqui 3 etapas que vão ajudar você nessa ideia de parar, pensar, modelar e executar o desenvolvimento de um dashboard. Não simplesmente sair tentando executar e cansar daquilo porque se tornou muito difícil tentar resolver todos os problemas. Então se liga aqui que eu vou passar para você essas 3 etapas de como você constrói um dashboard de maneira muito mais inteligente. Primeiro ponto, você precisa mapear os objetivos. Quando você está desenvolvendo um dashboard, você nada mais está fazendo do que processando dados de alguma situação, e seja uma página, ou uma campanha do Facebook, ou uma operação de pessoas que aconteceu, uma recuperação, uma venda, enfim. E você quer responder perguntas, né? Então você estrutura os dados para responder perguntas. E dentro desse processo você precisa entender a mensagem que você vai passar. Não adianta você querer passar uma mensagem de que está tudo bem com você, por exemplo, falando sobre... E aí, vamos no mercado? É impossível a pessoa interpretar. Você está usando a mensagem errada, as palavras erradas. E é mais ou menos assim que acontece com os gráficos, quando você está desenvolvendo um dashboard. Se você está querendo mostrar tudo, você não vai passar nenhuma mensagem para o consumidor daquela informação. Então a primeira coisa é você mapear os objetivos de resposta do negócio, enfim, que você quer trazer para dentro daquele dashboard para tomar alguma decisão, e você vai perseguir isso. E um exemplo, para ficar bem claro, é um exemplo do que eu estou fazendo aqui, tá? Então, por exemplo, nós estamos finalizando agora o nosso último lançamento da 3ª turma de sabedoria, e aqui eu preciso iniciar o debriefing, tá? Dentro das inúmeras perguntas que eu preciso construir lá, respostas, eu trouxe uma delas aqui, que vai ser a minha pergunta de negócio para esse exemplo que eu vou passar para você. E a pergunta aqui é: qual foi o investimento em tráfego pago em todas as fases do lançamento e como foi em relação à meta que nós tínhamos de investimento, tá? Então eu quero saber nada mais do que o quanto eu gastei e se está dentro ou não do meu orçamento, beleza? Então veja que aqui eu já preciso entender o que? Aonde eu vou buscar essa informação. Então eu já sou muito assertivo com a resposta que eu preciso trazer e aonde eu vou buscar esses dados, tá? Depois disso, que você entendeu isso, que nesse caso aqui eu vou buscar os dados no Google Ads, no Facebook Ads, e vou trazer aqui também a minha meta e preciso simplesmente mostrar o quanto eu gastei em um, quanto eu gastei no outro, quanto eu gastei nos dois juntos e quanto isso ficou da meta, tá? Então são 4 principais indicadores. E eu posso colocar 2 dimensões aqui, que são mensal, né, ou do período todo do meu lançamento, ou isso, os custos diários, beleza?
Então, vamos fechar sim esses big numbers aqui para responder essa pergunta. O passo 2 é você realmente desenhar, você ilustrar isso. Eu preciso desenhar no papel, tá? Tanto que todos os meus dashboards, eles nascem em papéis, os meus processos, eles nascem em papéis. Algumas pessoas têm mais a facilidade de fazer dentro do PC mesmo, já, e tá tudo bem, mas eu desenho. E como eu desenho isso? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu realmente desenho os meus dashboards e depois eu coloco eles lá dentro dos meus arquivos para eu ter isso como histórico. Então veja bem, ó, quando eu queria responder aquilo, eu trouxe exatamente esses quadradinhos aqui, esses big numbers. Depois eu pensei em fazer ele um pouco diferente e eu fui trazendo até esse modelo aqui que eu achei mais legal, tá? Que é quando eu colocaria os custos do Face, do Google e da Meta, beleza? Então esse modelo aqui já me trouxe a ideia de como eu gostaria de aplicar esse processo, de como eu quero fazer com que esse processo apareça para o meu cliente e também os dados que eu vou necessitar para isso. Esse aqui, especificamente, eu fui até um passo além, porque eu não costumo desenhar no Figma, mas como eu estou documentando com um pouco mais de detalhe os meus processos, eu também fiz um segundo desenho, que foi um desenho no Figma. Se liga, ficou dessa maneira. Então veja que a gente tem aqui, ó, o desenho, beleza? Então eu pensei, imaginei isso, consolidei aqui dentro do Figma, beleza? E isso aqui é a visualização que eu preciso, tá? Então, esse ponto é aquele ponto em que, cara, eu visualizo, eu entendo, eu consigo entender os dados que vão caber aqui. Então veja que você saiu de um entendimento de negócio, você mentalizou quais são as etapas, discutiu, desenhou para já sair construindo e agora você vai para a etapa de execução, tá? Para a terceira etapa. Essa terceira etapa é onde você vai direto para dentro do Google Data Studio e aí você transforma isso, é óbvio que não vai ficar exatamente igual, mas você transforma esse conceito para um dashboard. E eu fiz isso e vou mostrar para você aqui como que ficou esse dashboard, tá? E ficou assim aquele desenho, beleza? Então a gente fez uma mentalidade, a gente mapeou, desenhamos no papel, no Figma e depois veio para cá. Veja que ele está um pouco diferente, é claro, a gente mudou algumas coisas. Aqui eu escondi os big numbers, mas a ideia geral ela é muito mais objetiva. Eu sei o tipo de gráfico que eu quero fazer e como eu vou dispor aqui todos os processos. Então eu fui no Figma, por exemplo, eu fiz esse fundo e aqui eu coloquei os indicadores, tá? Então aqui a gente consegue já saber o tanto que eu gastei. E aqui a gente tem as barrinhas rosas é o investimento em Face, as roxas são o investimento em Google Ads, a amarela é a meta que eu tinha e o investimento é o azulzinho. E aqui é interessante porque quando você chega nesse momento, você começa a ter insights extremamente valiosos, que é o que? Eu consigo ver facilmente, analisando essas duas curvas que nós temos aqui, a diferença entre elas de que a execução não acompanhou o planejamento, né? Ou seja, a Kelly ela fez todo o planejamento, né, de como nós iríamos realizar a estratégia. Eu planejei o tráfego, mas a minha execução foi aquém do que eu deveria estar investindo, de forma mais linear, organizando as campanhas de um jeito que elas não tivessem investimentos bruscos, enfim, vários pontos aí. Então, com um simples gráfico aqui, uma visão do debriefing, eu já consigo entender que no meu próximo lançamento eu preciso ter um gestor de tráfego muito mais empenhado, né? Porque eu dividindo a função como gestor é um pouco complicado. Então aqui a gente segue os 3 passos, as 3 etapas, você mapeia os indicadores, você desenha isso e depois você vai para dentro do seu Data Studio e desenvolve. Após essas 3 etapas, você vai entrar num ciclo de growth que a gente conversa com o dashboard, que eu chamo de CPA, que é conversar, perceber e agir, que você vai falar com o dashboard, vai conversar com o seu dashboard, vai perceber se você teve algum erro operacional que precisa ser corrigido, assim como eu falei aqui, ou se você pode reformular o dashboard para trazer um novo insight complementar. E o agir é quando você executa o que você acaba de perceber, um novo insight que você construiu. Então eu espero que te ajude esses 3 pontos e você comece a desenvolver um ciclo de CPA aí nos seus dashboards, de conversar, perceber e agir, e comece a transformar o seu resultado.
Beleza? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e a gente se fala. Tamo junto.